Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Drácula, um livro que foi uma grata surpresa para mim, que eu não esperava muito, mas me surpreende bastante com esse livro. Ele é um livro que foi publicado em 1897, então dentro da era vitoriana, e ele traz obviamente alguns elementos dessa época que a gente vai discutir daqui a pouco. É um livro que vai ter influência do teatro, porque o Bram Stoker, ele trabalhou em um teatro durante muito tempo, e ele quis que o seu livro fosse adaptado para o teatro também. E aqui a gente vai encontrar um livro que pode ter uma premissa muito simples, mas que na verdade vai ser bastante complexa, que é de um vampiro que resolve se mudar da Transilvânia para Londres. Esse livro aqui da minha edição, que é da Dark Side, ele tem uma introdução bem bacana, então eu recomendo que a leitura por essa editora, simplesmente por esse fato. Eu não li em outras edições, então eu não consigo trazer uma análise comparativa, mas o que eu encontrei aqui eu acho que complementou bastante a minha leitura, porque ele faz uma análise tanto da vida do Bram Stoker, quanto durante a época da publicação, de como que o seu livro foi recebido pela crítica, e traz também algumas análises, algumas chaves de interpretação para o livro com base na era vitoriana e de tudo que a sociedade londrina estava vivenciando naquele momento. Uma curiosidade é que o Bram Stoker ele viveu na mesma época ali com Oscar Wilde, então eu acho que isso traz um pouco pra gente de como que estava esse meio literário da época, como tinha certas repressões culturais para as produções dos artistas, então a gente já pensa numa era que era bastante conservadora, mas buscava inovar, flertava ali tanto com a inovação quanto com a tradição e ficava nesse meio do caminho. Aqui a gente vai encontrar também um livro que vai debater sobre diversas coisas essenciais para a humanidade, como a imortalidade, questões de gênero, cultura, raça, religião e finitude da vida. Qual é a premissa do livro? A gente adentra essa história acompanhando a narrativa do Jonathan. Esse livro inteiro ele é composto por relatos de diários, narrativas, recortes de jornal, enfim, ele é um apanhado de várias informações do ponto de vista de vários personagens que vão compor a narrativa. Em determinado momento a gente vai descobrir que a Mina, uma das grandes personagens desse livro, que organizou toda a história, né, pegou todos esses elementos que estavam dispersos, colocou em uma narrativa cronológica pra gente, por sinal fez um ótimo trabalho. Bom, como eu estava comentando, a gente adentra essa história com a narrativa do Jonathan. Ele tá indo pro castelo do Drácula como um representante do escritório de advocacia em que ele estava trabalhando, porque eles foram contratados pelo Drácula para intermediar a compra de um imóvel. E ele foi lá apresentar a planta, como a negociação foi feita, toda essa parte mais burocrática. Contudo, todavia, o Drácula estava muito mais interessado em saber como o londrino vivia, como que era a sua rotina, como era o seu dialeto, né? Como era a sua fala, seu idioma, do que necessariamente ter informações sobre a casa que ele acabava de adquirir. Nesse meio tempo, o Jonathan ele vai começar a ver algumas coisas estranhas acontecendo nesse castelo. Ele percebe então que o Drácula nunca come, ele só tá desperto ali à noite, então o Jonathan acaba trocando o dia pela noite também e percebe que todo o castelo está com as portas trancadas, então ele se vê como um prisioneiro daquele grande castelo que ele não sabe para onde ir. É uma narrativa que logo no começo ela fisga muito a gente, ela é muito magnética, a gente fica naquele suspense com o Jonathan, então isso me pegou logo de cara. A narrativa do Jonathan é interrompida por uma troca de cartas entre a Lucy e a Mina. A Mina é a noiva do Jonathan que está esperando ele retornar da Transilvânia. A Lucy é amiga da Mina e ela tá ali num triângulo, na verdade um quadrado amoroso, né? Porque ela tá com 3 pretendentes, elas trocam cartas falando sobre isso. A Mina tá ali com a Lucy, né? Na residência da Lucy, conversando e trocando sobre esses pretendentes amorosos da Lucy. Momento em que a Lucy adoece, a Mina volta pra casa dela e a gente tem a entrada aqui de outros personagens, como o Dr. Seward, o Arthur e o Quincy. Em determinado momento, né, como o adoecimento da Lucy, ele avança, o Dr. Seward, ele vai e chama o famoso Dr. Van Helsing para apoiar ele no tratamento da Lucy. Então a gente tem essa figura mega emblemática entrando na história e a gente vai acompanhando essa narrativa, então trocando carta a carta, entrada de diário a entrada de diário, com a perspectiva desses diferentes personagens. É um livro que me surpreendeu bastante, eu conhecia, né, com base no cinema, nas histórias aí mais básicas do Drácula, então eu não esperava encontrar algumas coisas aqui
Não vou comentar porque pode ser considerado spoiler, mas me surpreendeu bastante a história. E apesar de ser uma história clássica que tá no nosso imaginário coletivo, eu pessoalmente percebi que eu não conhecia muita coisa da história original. Então eu acho que se você sente que conhece a história, mas não leu o livro, leia o livro. Eu li ele super rápido, acho que foi menos de uma semana, isso porque eu tava tentando conciliar algumas outras leituras. Ele tem 560 páginas, mas ele flui muito rápido, ele é muito gostoso e ele realmente traz aquela sensação de suspense, um pouco de terror, e você fica meio que na ponta da cadeira esperando as coisas acontecerem, as coisas se desdobrarem, acompanhando esse grupo que em determinado momento vai se reunir para lutar e derrotar o Drácula. E é muito bacana que a gente perceber o desenvolvimento desses personagens, então todos eles têm ali um objetivo inicial nessa narrativa, têm suas vontades, os seus desejos, e a gente percebe então que com o confronto com o Drácula, com o vampiro, com esse desconhecido, muito do que tem internamente deles se aflora. Então a Mina, né, ela mostra um lado religioso, o Jonathan, ele traz essa visão temerosa, né, do que pode acontecer. Van Helsing, ele é o alívio cômico ao mesmo tempo, ele é o capitão desse grupo, é ele que vai determinar para onde as pessoas vão. O Arthur é aquele homem apaixonado. Então tudo aquilo que a gente percebe dos personagens no primeiro momento, ele é aflorado muito fortemente quando eles entram em contato com o Drácula. Isso é bem legal. Aqui a gente percebe também esses personagens muito bons, extremamente bons e positivos, dá aquela sensação que eles são um pouquinho bonzinho demais, mas quando a gente percebe, né, que eles estão lutando contra o mal, isso fica, né, como um oposto, porque a gente percebe, se tem um mal tão grande, o bem ele precisa ser proporcional a esse mal, senão ainda maior para ele poder sobrepujar o mal. Então assim, eu achei bem legal essa perspectiva do livro. Contudo, a gente percebe que tem alguns momentos que para vencer o Drácula, eles começam a tomar algumas atitudes que a gente acaba relevando no livro, mas que não são de todos corretas, né? Então, por exemplo, invadir um cemitério à noite, atirar contra alguém mesmo que essa pessoa seja realmente um vampiro, usar da influência para conseguir entrar em alguns lugares, subornar algumas outras pessoas para ter alguns benefícios. E uma das coisas que esse livro destaca bastante na introdução é essa supremacia britânica e como o estrangeiro é lidado, né? Ele é considerado nessa sociedade. O Drácula, ele é um estrangeiro porque ele vem da Transilvânia, um lugar que em alguns momentos pode ser considerado bárbaro, primitivo, enquanto, né, Londres é a cidade de ouro, é onde tem todas as inovações, é onde tem um tradicionalismo muito grande que fortalece, né, toda aquela estrutura social, mas que está olhando para frente, está olhando para as inovações, está crescendo, né, é uma grande metrópole. Então tem um pouco desse aspecto da invasão do estrangeiro, que é algo que obviamente não é bem visto, não tem bons olhos sobre esse tipo de situação, e o que a gente faz com o estrangeiro? A gente combate. Aliado a isso, a gente tem o horror também da contaminação. É bem interessante a gente perceber que durante essa época estava tendo um surto de sífilis, que é uma doença que, se não tratada, as pessoas realmente vão à loucura. E podemos pensar que se tornar um vampiro é uma loucura, é algo que a gente não consegue conceber na nossa mente humana normal. Então tem também esse contágio do estrangeiro, porque até então entendia-se que esse contágio realmente vinha de fora e não, obviamente, de uma sociedade que era boa e que tinha todo esse aspecto de supremacia em relação a outros países, a outras regiões. Então a sífilis aqui ela pode ser até um paralelo com o vampirismo. Falando ainda dos estrangeiros, a era vitoriana ela traz esse aspecto de demonização, tá, daquilo que vem de fora, então transformando os estrangeiros em realmente monstros. Eu, na minha percepção, é um pouco daquele medo diante do desconhecido, porque eles não conhecem, eles têm os receios, e isso é da natureza humana, principalmente quando a gente pensa em uma sociedade que é tão elitista e tão fechada. Tem duas partes que eu gostaria de citar aqui que eu acho que complementam muito isso que eu tô falando. Na página 19, ele fala de várias obras aqui que são dessa época, que trazem essa mesma temática, como Frankenstein, o Médico Monstro, o Retrato de Dorian Gray e Drácula. Ele fala que todos nasceram então do século XIX e que são produtos críticos de um momento histórico bastante propício à redefinição dos conceitos de fé, ciência, tradição e modernidade, bem como ao atravessamento das fronteiras que separavam o humano do animal
os vivos, os mortos e os britânicos do resto do mundo. Então são todos esses conceitos que o livro aqui vai flertar durante todo o tempo. E sobre a era vitoriana, na página 20, o autor traz o seguinte texto: ao mesmo tempo que havia o compromisso moral e social com a tradição e a nostalgia dos preceitos ditos antiquados, o Império engajava-se em inquieta marcha rumo ao novo, a Revolução Industrial. Então, dessa forma, a gente vê essa sociedade no momento ali de um epicentro entre esse choque de perspectivas, o novo e o antigo, o moderno e o tradicional, a fé, a religião e a ciência. Então todo esse momento cultural e social que eles estavam vivenciando vai ser representado e vai ser transposto para essas obras que eu mencionei e, obviamente, o nosso querido Drácula. Uma das coisas que eu gostei muito de ver aqui é que, como eu comentei, como sociedade a gente já tem aquela construção do que é um vampiro, né? Mas esses elementos, eles foram colocados aqui no livro de forma muito sutil. Então, se você não está prestando atenção na leitura, não está fazendo uma leitura ativa, você perde esses elementos de forma muito fácil. E tem aqui na página 278 que o Dr. Van Helsing ele vai fazer um compilado de tudo que eles descobriram sobre o Drácula até então. Ele fala que o vampiro vive eternamente e não sucumbe à margem do tempo, prospera com o sangue de vivos, pode rejuvenescer e que suas faculdades vitais fortalecem quando encontram seu alimento especial em abundância, que é o sangue, né? Contudo, sem a dieta não consegue sobreviver. Ele não projeta sombra e não tem reflexo no espelho. Tem nas mãos a força de muitos homens, pode transformar em lobo e em morcego. Vira névoa, mas pelo que sabemos, só percorre distância limitada nessa forma e só existe ao redor dele. Então assim, pra mim esse foi um elemento super novo, de que eu não sabia que o vampiro podia se transformar em névoa. Pode ser ignorância da minha parte de conhecimento, mas nunca realmente tive contato com esse elemento. Seguindo. Também vira poeira nos raios do luar. O vampiro diminui tamanho, enxerga no escuro, pode fazer todas essas coisas, mas não é livre, porque não pode ir aonde quer, não pode entrar em lugar sem ser convidado por um morador. Algumas coisas o afligem que neutralizam poder, como o alho e objetos sagrados, como esse crucifixo. Bala sagrada mata de verdade. Para descansar em paz, é preciso cravar estaca no coração e cortar cabeça. O elemento aqui que me chamou a atenção, além da névoa, é que o Drácula pode se transformar em lobo. Então aqui a gente tem também a raiz do lobisomem. Eu também não tinha conhecimento disso, não sei se vocês tinham. Se vocês tinham, deixa aqui nos comentários, porque pra mim foi algo super novo. E faz sentido daí quando o Dr. Van Helsing fala que uma das armas contra o vampiro é uma bala consagrada, que é o que a gente normalmente conhece, que vai matar um lobisomem, por exemplo. Um outro tema que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a da imortalidade, né? Então eu acho que isso é um tema que, principalmente nessas obras de vampirismo, obras da era vitoriana de forma geral, né? Eles falam sobre os limites do ser humano, falam do limite da nossa própria vida. E aqui a gente tem uma das respostas possíveis. O que acontece quando a gente se torna imortal, que no caso é vampiro? A gente perde a humanidade, a gente perde aquela essência, né, do que é um ser humano. Se bem que a gente pode questionar se o Drácula ele se torna esse monstro porque ele virou um vampiro ou se ele já não era uma pessoa boa antes de tudo isso, né? Aqui na introdução a gente tem também um elemento contando que o Drácula ele é inspirado em uma figura real, que foi o Vlad III. Também é legal dar uma estudada também sobre quem foi essa pessoa, porque tem influência bem significativa na construção do personagem do Drácula. Muito se fala também desse livro do aspecto sensual que tem na obra. Eu particularmente não encontrei isso, não senti nada de sexual, de sensualidade, muito pelo contrário, eu acho que tinha algumas situações assim que me causava até certa repulsa daquilo que estava acontecendo, da forma que estava sendo narrada. Mas uma possível interpretação desse elemento é que o vampiro, né, o Drácula aqui, ele só vai atacar mulheres, então que é do sexo feminino, e ele faz isso mordendo o pescoço, que é uma área erógena, que é uma área de contato entre pessoas que estão tendo algum tipo de relação. Então isso sim eu acho que traz um elemento do sensual, de um pouco dessa sedução
que pode vir a trazer, mas assim, é tentando achar cabelo em ovo, né? Uma interpretação que eu tive, é um insight, mas que não necessariamente eu vejo isso também como um elemento sensual. Talvez para a época que era tudo muito velado, esse tipo de contato já pudesse ser escandalizado, mas eu não tenho certeza se é isso que acontece. Tem muitos críticos que falam de forma aí bem impactante da sensualidade, da necrofilia, enfim, de várias coisas que podem ser interpretadas desse livro. Eu pessoalmente não concordo, mas vale a tua leitura para você ver também como que você vai encontrar e vai interpretar esses elementos no livro. Tem aqui uma personagem super forte, que é a Mina, ela que vai reunir ali todas as informações de todo mundo e criar essa narrativa de forma linear sobre os eventos que estão acontecendo. Tem uma discussão que eu acho que é legal mencionar aqui, que é aspecto de gênero. Tem um momento, né, que o Dr. Van Helsing fala que ela é inteligente como um homem, que isso é positivo, mas é muito importante a gente lembrar que esse livro foi publicado em 1897, então assim, a visão do que era uma mulher era muito diferente, a mulher praticamente não tinha direitos naquela época. Então o fato do Bram Stoker trazer uma personagem que é tão forte, que vai ser determinante para a narrativa do livro, eu acho que é um aspecto muito positivo. Ele podia muito bem ter colocado um outro homem ali para exercer o papel da Mina, ou não dar tanta ênfase, não dar tantas páginas ali para a percepção que a Mina tinha sobre a história e como que ela vai contribuir para o desfecho de tudo que está acontecendo ali. Então assim, eu acho que é importante a gente ter uma leitura da obra com base na época em que ela foi escrita. Gente, e daí eu chego numa conexão literária que foi assim, estarrecedor quando eu me deparei com ela. Foi um insight que eu tive lendo Drácula. Para eu falar sobre essa conexão literária, eu já aviso que eu vou precisar dar spoiler sobre o livro e spoiler também sobre a outra obra, se é que a gente ainda pode chamar de spoiler, do Harry Potter e principalmente o volume da Ordem da Fênix. Então esteja avisado, se você não quiser receber spoiler de nenhuma dessas duas obras, a gente se despede aqui. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever, de deixar um like e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Bom, vamos então para nossa conexão literária. Tem um determinado momento aqui do livro do Drácula que, na verdade, gente, a Mina obviamente está sendo aliciada pelo Drácula. Ele tá tomando o sangue dela à noite, tudo aquilo que a gente sabe que acontece. E tem um determinado momento em que todos esses homens que fazem parte dessa história encontram a Mina bebendo o sangue do Drácula e ele dá uma caçoada deles, que eles estavam tentando tanto derrotar o Drácula, mas eles não cuidaram daquilo que eles tinham dentro da própria casa, que era a Mina. A Mina então bebe o sangue do Drácula, o Drácula foge de todo mundo assim que eles chegam e a gente tem então essa personagem que está com o sangue de Drácula dentro dela. O que eles percebem? Que a Mina tem uma conexão com o Drácula, que o Dr. Van Helsing consegue hipnotizar ela para saber aonde o Drácula está. E aonde que a gente encontra esse mesmíssimo elemento? No nosso querido Harry Potter, pelo menos meu querido Harry Potter. Quando eu percebi isso, gente, me deu um estalo assim na minha cabeça, que se abriu um horizonte de possibilidades. Por quê? Se você não lembra do Harry Potter, vou te relembrar então. A gente tem o Harry começando a ter uns sonhos meio estranhos que a gente não sabe de onde está acontecendo. E no final do livro a gente descobre que o Harry, na verdade, ele tem um pedaço da alma do Voldemort. Porque quando o Voldemort tenta matar o Harry, um pedaço da sua alma se descola junto com o feitiço e vai para dentro do Harry, que ficou marcado através da sua cicatriz. Então a gente tem aqui, durante certa parte do livro, o Harry tentando controlar a sua própria mente para que ele não se torne uma ferramenta do Voldemort contra as pessoas que estavam tentando derrotar o Voldemort. Então, de uma forma, proteger os amigos dele, proteger as pessoas que ele amava e todas as informações que ele tinha também das pessoas que estavam tentando derrotar o Voldemort. Então, de certa forma, aqui tinha um receio de que ele se tornasse um espião sem querer do Voldemort. E é exatamente isso que acontece aqui em Drácula, gente. Eles estão com receio de contar as coisas para Mina e ela acabar, sem querer, passando essas informações para o Drácula, porque essa conexão é uma via de mão dupla. Então, se ela consegue acessar ele, ele consegue acessar ela.
E, obviamente, temos exatamente esse elemento aqui em Harry Potter. Pra mim, que eu sou uma Potterhead, assim, de carteirinha, até me acelerou o coração quando eu percebi isso. Fiquei extremamente encantada. Se a Rowling teve ou não inspiração no Drácula, eu não sei, não cheguei a pesquisar, mas pensando que é uma obra tão emblemática para a formação literária de tantas pessoas, eu não ficaria surpresa se ela tivesse algum tipo de influência assim na obra do Harry Potter. Gente, eu achei assim sensacional. Tô aqui com a minha edição de quando eu lia, quando eu era mais jovem, quando eu era bem mais jovem, na verdade. Vocês vão ver que ela tá até desgastada aqui, tá super encardida porque eu li muitas vezes esse livro e foi assim, e esse é um dos motivos do porquê o Drácula subiu tanto no meu conceito de ler uma obra dessa, encontrar um elemento que eu lembro que quando eu li o Harry Potter pela primeira vez, eu fiquei ensandecida também com isso, dessa hipótese do mal que existe no outro, poder estar dentro do Harry também, e essa conexão, porque você mesmo não se torna daí, né, uma pessoa confiável, você não sabe que aquilo que você está vivenciando é real ou não. É exatamente esse tipo de reflexão que gera aqui toda a trama do final do livro e gera aí diversas consequências para o Harry, que por sinal esse daqui é o meu livro preferido de todos os livros do Harry Potter. Bom, se você já leu Drácula e já leu Harry Potter, me diz se você também chegou a fazer essa conexão literária, me diz o que você achou também desse insight que eu tive conectando essas duas obras. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer também. Vou deixar aqui embaixo, como sempre, os links para você adquirir esses livros. Lembrando que através do meu link eu ganho uma pequena comissão e você não paga mais nada por isso. E nos vemos no próximo vídeo.